Olá, companheiros agentes comunitários e agentes de combate às endemias de todo o Brasil, em especial do Rio Grande do Norte e demais trabalhadores a quem interessar esse vídeo e a matéria que logo estarei publicando. Recentemente, centenas de mensagens chegaram no meu WhatsApp, por e-mail, querendo tirar dúvidas, esclarecer essa notícia que tem bombardeado as redes sociais, as páginas dos jornais, onde dá conta que o Supremo Tribunal Federal aprovou a aposentadoria especial, para o servidor público, que o Supremo determinou a contagem do tempo especial para fins de aposentadoria. Todo tipo de matéria foi publicada. Mas vamos para a página oficial do STF. E o título desta matéria, que repercutiu aí ao longo do mês, é que o plenário admite a contagem do tempo em atividade insalubre ou perigosa para aposentadoria especial. Isso aqui é uma inverdade. Esse título ele está equivocado. Por que esse título está equivocado? Porque a aposentadoria especial ela já existe no regime geral de previdência e que este julgamento em nada tem a ver com os segurados do regime geral. Esse julgamento tem a ver com servidores públicos regidos por regime próprio de previdência. E a própria ementa do julgamento desmente esse título. Vamos à ementa do próprio julgamento do STF. O que é que diz a ementa? Não diz nada que será garantida aposentadoria especial. A ementa diz que até a edição da Emenda Constitucional 103, o direito à conversão em tempo comum do trabalho prestado sob condições especiais que prejudica a saúde e a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado nas hipóteses previstas na então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213, para viabilizar a concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da emenda 103, o direito à conversão do tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados nos termos da competência conferida pelo artigo 40, parágrafo 4º da atual Constituição. Ou seja, companheiros, só em falar aqui que vai depender de lei complementar do ente federado, lei complementar disciplinadora da matéria de cada ente federado, já está dizendo tudo. Não é servidor regido pelo regime geral. A vigência do inciso 3, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, a gente também precisa entender para compreender o que eu vou dizer a seguir. O que é que dizia o artigo 40 da então Constituição, redação da Constituição que o Supremo alega na decisão? Essa é a redação do artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulados do cargo efetivo terá caráter contributivo, então regime próprio, nada a ver com o segurado do regime geral. Mas o que diz o parágrafo 4º, inciso 3 desse mesmo artigo que o Supremo mencionou na decisão? O parágrafo 4º diz que era proibido, vedada a adoção de requisito e critério diferenciado para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo. Qual o regime que trata o artigo? Regime próprio de previdência. Ressalvados, a exceção seria, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores. Aí o inciso 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde. Então, em síntese, a Constituição Federal, antes da emenda 63, tinha a redação que garantia que os segurados do regime próprio tinham um direito de ter o tempo de atividade insalubre ou periculosa contado diferenciado para efeito de aposentadoria, mas dependia de quê? De lei complementar. Como essa lei complementar nunca veio nos termos definidos em lei complementar, as pessoas entraram com ação na justiça questionando que a omissão da legislação
tendo em vista a previsão constitucional, não podia prejudicar o servidor. E o juiz da primeira instância deu direito aos servidores. O juiz de segunda instância, após o requerido recorrer, também deu direito, e o processo foi parar no Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo em vista outras matérias. Detalhe interessante que corrobora com o que eu estou dizendo aqui, afirmando na verdade, é que o título correto dessa matéria deveria ser esse: decisão do STF possibilita conversão do tempo especial em tempo comum de servidores públicos regidos por regime próprio para fins de aposentadoria. Esse será o título da minha matéria, e não esse título aqui da própria página do Supremo, porque isso não existe, né? Não existe, pelo menos para os servidores do regime geral. Isso causou uma confusão de entendimento de muita gente, e se você não para ler e para entender, você fica todo confuso. E aí vamos voltar para a decisão de primeiro grau. O processo é de São Paulo, né? É um grupo de servidores do estado de São Paulo que entraram na justiça, são regidos por regime próprio e entraram na justiça. Está aqui o processo. O processo é de 2011. O estado de São Paulo já tinha regime próprio de previdência, né? Procedimento ordinário adicional de salubridade, fazenda do estado, no caso, o grupo de servidores contra o governo do estado. E na sentença de primeiro grau, o juiz condenou o estado de São Paulo, julgou procedente o pedido para condenar e proceder à verbação do tempo de serviço dos autores prestados sob condições insalubres, orientado pelo artigo 57 da Lei 8.213, ou seja, usou a lei do regime geral por analogia, e ainda condenou a efetuar os cálculos de eventuais valores vencidos. Essa decisão o Estado recorreu, perdeu no tribunal, e o governo do Estado entrou no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. No tocante à decisão do Supremo Tribunal Federal, é preciso esclarecer também algumas coisas relacionadas ao regime geral, né? O que muda, o que não muda após a reforma. Então vou estar disponibilizando logo em breve aqui uma matéria completa que elucida que nós já temos o direito à aposentadoria especial, independente desse julgamento do Supremo, nós, servidores vinculados ao regime geral de previdência, e que no regime geral de previdência também já tem a previsão de contagem do tempo especial, da conversão do tempo especial em tempo comum, e que nada mudou. Inclusive nós temos vários agentes de saúde aposentados pela modalidade de aposentadoria especial, ou alguns converteram o tempo especial em tempo comum para complementar o tempo da aposentadoria por tempo de contribuição, o que é uma questão possível, independente desse julgamento do Supremo. A matéria ela vai ficar longa, mas eu esclareço muita coisa, inclusive reforma, antes da reforma, após a reforma, como converter o tempo, e alerto todo mundo de antemão que mesmo tendo direito à conversão do tempo especial em tempo comum, não é tão simples, né? Se nós formos à página do INSS, a burocracia é muito grande, né? Em termos de documento, em termos de datas. Até 2004 se exigia alguns documentos, de 2004 em diante passou a se exigir o perfil profissiográfico previdenciário, antes de 2004 uma série de documentos, laudos e etc. Então não é tão simples, e também não vai ser tão simples com base apenas na decisão do Supremo, a conversão do tempo especial do tempo insalubre ou periculoso do servidor regido por regime próprio para converter em tempo comum. Então, decisão do STF, título aqui da matéria equivocado, divulgação de vários sites também equivocado, entendimentos têm sido vinculados aí na mídia com diversos equívocos. Então espero ter esclarecido
Em síntese, para finalizar, e aí vou deixar aí vocês no aguardo da matéria completa, a decisão do Supremo Tribunal Federal garante aos servidores públicos regidos por regime próprio de previdência nos termos do artigo 40 que, como as legislações locais são omissas, não veio lei complementar como o artigo 40 dizia para regulamentar, na omissão dessa legislação se aplica por analogia a lei do regime geral aplicada aos segurados do regime geral de previdência. E essa decisão beneficia sim um monte de servidores públicos regidos por regime próprio, sobretudo agentes comunitários, agentes de endemias, que passam a ter, comprovando o tempo especial, que é muito burocrático, o direito de converter o tempo especial em tempo comum. Como fazer isso e outros detalhes vou estar explicando na matéria. Fica o meu abraço a todos